Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado todo o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem na mão, és as velas da jangada dos que levam a salvação, livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito e no saber, livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador, és o livro para sentar contra o horror da corrupção, és o livro que nos manda falar desta salvação,
luz do meu viver. És a lança e a espada que me levam a vencer. És dos dedos do brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste a nossa cruz, livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nós amou, és a voz do Redentor. A voz, o alarido, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. Isso nos dá plena segurança, convicção de que estamos já em processo de arrebatamento. A igreja é como a esposa, e a mulher entra em processo de parto. A terra está sofrendo contrações, como a mulher sofre contrações, para dar à luz ao filho. A natureza gemeu, tem gemido, está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E estes filhos são aqueles que realmente têm, vivem, não é somente terem, eles vivem a verdadeira religião, que é o verdadeiro cristianismo. Agora vamos observar mais uma vez, com bastante calma, porque o importante não é propriamente o discurso, é o sentido da palavra. É isso que nós devemos observar, meus ouvintes. E como a natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus, também, muito mais, é claro, as Escrituras, os acontecimentos reais, históricos da Igreja, são fundamentos da fé cristã. Como São Paulo afirma na sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 20, que o fundamento da igreja é justamente isso, a doutrina, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse edifício do qual Cristo é a pedra angular. E por isso é um edifício cristão. Cristão. Não tem outro nome nisso aí, não. Ele é um edifício cristão. Você é um corpo, você é um templo. Agora, isso não pode chegar a ser definitivamente, é isso que devemos gravar bem mesmo. Você não pode ser apostólico sem ser pentecostal. Você não pode ser pentecostal, no sentido da palavra, sem ser apostólico.
E você não pode ser apostólico sem estar na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos começa em Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo. Começa, portanto, com o batismo. Em Atos 2, verso 38, São Pedro, com a chave do reino dos céus, ele obedece a São Mateus 28, verso 19. Exatamente pela revelação divina, aí você vai lendo. Atos 2, 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19, capítulo 22, outras referências, e você não vai encontrar sequer um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Nem na história, até 325 anos depois de Cristo. Isso é um desafio. E ninguém consegue. A única saída é essa, é falso. É atirar contra as falhas humanas e coisas assim. Mas argumento bíblico, histórico, não existe no mundo contra o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E tem outra coisa. Os apóstolos também não viram 3 pessoas distintas. Definitivamente. Eles viram o Pai no Filho. Eles viram 3 ofícios de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma trindade? Sim. É santa, santíssima. Porque se trata de 3 ofícios de um Deus santíssimo. Termo que a Bíblia também não faz muita questão dele. Deus não quer ser idolatrado, bem tratado. Deus não está atrás de cortesia, de solenidade. Deus busca obediência, ousadia, fé para entrar no santíssimo lugar. Isso sim. Então, devemos observar que Ele é eterno. Ele dá os seus testemunhos para nós, para o homem, para que o homem fique inexcusável. Se nós pudéssemos somente olhar em volta, nós veríamos Deus em todas as direções da nossa vida. Em todas as direções, nas montanhas, nos valados, nos rios, em todos os lugares. No ímpio, no justo, na mulher suja, na mulher limpa, nós vemos Deus cumprindo a sua palavra. O estado do mundo, os noticiários estão mostrando o cumprimento das profecias. Os dias trabalhosos, essa leviandade, a leivosidade, esse terrorismo e toda essa coisa são sinais evidentes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo, portanto, mensagens. Cada árvore prega para nós. A galinha prega, o mulo prega, o jumento prega, como Isaías disse, ele conhece sua manjedoura, o seu coxo. O boi prega, ele conhece o seu possuidor. O cachorro prega, a porca prega, quando ela está no lamaçal. Agora, nós precisamos de sermões filosóficos, nós precisamos de doutorado em teologia. É isso que nós precisamos para irmos no rapto, no arrebatamento, não é? Caso contrário, não iremos. Se não tivermos uma fé intelectual, que fale bonito, que fale difícil. É isso? Não. O mundo está pregando para nós 24 horas por dia. Você liga seu televisor, a qualquer momento
Ele está pregando para você. Apareça o que aparecer lá. Pode ser o que for. Está pregando, está mostrando a Sodoma, a Gomorra, está mostrando a mentira, a falsidade, as propagandas falsas, está mostrando o comércio, o espírito de aquisição, o espírito da dúvida, o espírito escarnecedor, o espírito da zombaria. Você vê debates de mulheres rindo da honestidade, zombando da virgindade, zombando da submissão da mulher ao seu marido, escarnecedores, segundo profetizou São Paulo, escarnecendo, dando gargalhada. Você encontra o evangelho sendo interpretado de todas as formas, a Bíblia é torcida, você encontra o comércio da cura divina, você encontra rock evangélico, você encontra tudo. E o mundo está pregando de todas as formas e mostrando que este alarido, esta mensagem, é simplesmente uma voz clamando no deserto. Em troca de que nós estaríamos ocupando o nosso tempo, o nosso espaço, com esta mensagem, simplesmente para adquirirmos antipatia? Só isso? Não. Nós perdemos as pessoas? Não importa, mas não perdemos as almas. É preferível você perder o homem e salvar a alma. Salvar almas é muito mais importante. É preferível você ter 30 almas salvas numa igreja do que ter 3.000 perdidas, enganadas, com as consciências cauterizadas. Agora, a gente pode também observar uma outra testemunha, que é o grande mar. Quando você estiver perto do mar, perto dele, suas ondas iradas, estourando na encosta, com tal ira, até que ele se atira e salta como um cão feroz na extremidade de uma corrente. Você sabe que o mar obedece? Jeremias diz isso, é verdade? O mar obedece. O homem não obedece. O jumento obedece. O boi obedece. O cachorro obedece. Mas o homem não obedece, a menos que tenha o espírito da obediência, o espírito do Cordeiro, o espírito de Cristo. O mar poderia inundar o mundo se pudesse, se não houvesse uma ordem para ele obedecer os seus limites. Ele está cansado de seus pecados. O mar está vomitando. Está vomitando, é termo de Apocalipse 3, verso 14 em diante. Vomitando pelo que ele sofre nas praias, nos litorais, na Califórnia, em Los Angeles. Cidade maravilhosa é Jerusalém. Cidade da luz é a Santa Jerusalém. Do que acontece no seu litoral. Porque o coração do mar dói, e ele ainda não invadiu a terra porque Deus não permitiu. Deus determinou os limites do mar e ele não invade os seus limites. Isso deve ser comparado com as Escrituras e com a natureza. Ele tem uma vigia, essa vigia observa dia e noite. Quando ela vira as costas para olhar em direção a Deus, para ver qual é a aparência de Deus, aqui vem a maré, esgueirando-se, furiosa, porque a lua, a igreja, virou as costas para ele. Porém, quando ela volta para ele, então a maré vai para longe, baixa a maré. Ele está sempre observando seus limites e ela não o deixa avançar. A lua controla aquilo. A igreja deveria estar controlando
a fúria dos ventos, a ira dos mares, se a igreja fosse o sal da terra. Mas você sabe que a verdadeira igreja de Jesus Cristo é a causa do mundo não ter sido queimado. Ele não vai ser molhado pelo mar, não. Ele vai ser queimado, disse São Pedro. E a causa é justamente porque essa lua, esta igreja, não deixa. Enquanto ela estiver aqui, se o mundo soubesse, trataria esta igreja com toda a educação, com todo respeito, porque é ela quem segura. Quando ela vira suas costas, a maré vem sorrateiramente. A igreja se afasta como Abraão estava fora, Sodoma vira o que virou, enquanto o Jó fica lá gemendo lá dentro. O sistema, porém, veja, quando ela volta de novo a sua face, o Abraão vai lá e liberta o Ló das mãos dos reis. O tempo não deixa, meu ouvinte, mas nós continuaremos se Deus deixar. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mar, quando tu quebras na praia, grande mar, criação do Senhor. Tuas belezas sem par, guardando mistérios em ti. Às vezes fico a contemplar esse imenso mar que Deus criou. Esta imensidão, penso no poder do Criador dos céus, da terra e do mar. Quando tu quebras na praia, grande mar, criação do Senhor, em ver tuas belezas sem par, eu sinto o poder do Senhor. Mar, quando tu quebras na praia, grande mar, criação do Senhor, em ver tuas belezas sem par, guardando mistérios em ti. Às vezes fico a contemplar esse imenso mar que Deus criou, e contemplar esta imensidão, penso no poder do Criador dos céus, da terra e do mar. Mar, quando tu quebras
coisa